Transforme os dados da sua usinagem em lucro com a Inove Ferramentas no Infometal de hoje. Olá, amigos da usinagem da conformação de metais, começando mais um Benner Infometal. Hoje eu estou aqui com o Indalécio Neto, ele é da Inove Ferramentas, são distribuidores da Sandvik, né, Indalécio? Exato. Em Campinas e mais 34 cidades, é isso mesmo? Que você... 37 cidades. 37 cidades, é isso aí. E a gente vai falar hoje, qual que é o tema, o que você quer mostrar para o pessoal que assiste a gente, Indalécio? Legal. Bom, primeiramente, Ricardo, eu quero parabenizar por esse projeto. Opa, obrigado. Por esse trabalho que você vem conduzindo aí, por estar apoiando a nossa indústria, que é muito carente de informações de qualidade e relevância, assim como o seu canal tem trazido aqui no nosso mercado. Legal, obrigado. E eu gostaria de abordar um tema um pouco diferente, assim, não vim aqui para fazer propaganda de ferramenta, não vim aqui para falar sobre usinagem, eu vim falar um pouco sobre gestão. Porque a maioria das empresas, né, a gente sabe, né, os empresários, muitas vezes nós somos promovidos por uma competência técnica a ter uma empresa, a ter um negócio, a ser um distribuidor de ferramentas, mas a gente precisa se preparar para a gente ter realmente uma visão mais assertiva no lado do empreendedorismo. É empresário no forceps, né? Exatamente. Ele saiu na marra. Exatamente. A gente é promovido a empresário, assim mas funciona. A gente não foi preparado para isso daí. É isso aí. E no mundo que a gente vive hoje, nós temos realmente uma necessidade de se aperfeiçoar, né, de se melhorar nessa parte da gestão. E Perfeito. como que a gente vai gerir, como que a gente vai tomar as melhores decisões? Com a medição dos dados, com a medição das informações. Então, hoje, voltando ao tema do nosso assunto, né, é como as ferramentas de corte podem melhorar a lucratividade do nosso cliente. Opa, então aí já está falando um negócio que o pessoal gosta, né? Vamos melhorar a lucratividade, vamos lá. Exatamente. Como que a gente pode usar os dados a nosso favor? Como que as ferramentas de corte podem gerar mais lucro? Tá, então a gente pode dizer que a gente vai falar sobre melhoria da produtividade utilizando dados... Exatamente. Dados de usinagem ou dados das ferramentas? Do universo como um todo. Legal, beleza. Então eu vou falar um pouco sobre algumas estruturas que nós temos, alguns mecanismos, né, de medição, mas como o foco principal é a gente abordar um pouco mais o tema da gestão e da administração dos dados, né? Então é isso que eu gostaria de falar com o nosso pessoal, né? Então você que está aí, você que é dono de empresa, você que é empreendedor assim como nós, né? E tem a demanda, tem a necessidade de melhorar o seu resultado, você precisa realmente estar atento a isso que nós estamos conversando aqui. Gestão com base em dados. Dados hoje é o novo minério da indústria. Então, a gente não consegue tomar uma decisão de qualidade se a gente não tem uma gestão com base nos dados. E os dados, eles precisam ser de qualidade. A gente precisa ter algumas formas de coletar dados com qualidade para que a gente realmente não tenha o que a gente costuma falar, Ricardo, de obesidade de dados, né? Você começa a acumular um monte de informação, mas você não toma nenhuma decisão, É a diferença do banco de dados e do bando de dados, exatamente. Não é isso? Tem um monte de dados ali e ninguém sabe para que serve. Mas e aí, bom, você é distribuidor da Sandvik, né? A Sandvik tem uma ferramenta para auxiliar o cliente nisso? Sim, temos sim, Ricardo. Hoje na Sandvik nós temos uma plataforma digital chamada CoroPlus. Certo. Dentro dessa plataforma nós temos várias soluções, inclusive nós estamos caracterizando, né, ou colocando como usinagem digital. Então são vários aplicativos, são vários softwares. A Sandvik também tem investido em aquisições de empresas nesse setor, nesse segmento, justamente para maximizar o resultado dos produtos core business que a empresa fornece. A Sandvik é uma empresa que fabrica ferramentas de corte para usinagem. Só que a trilha entre você aplicar a ferramenta e você fazer toda essa gestão, você tem várias etapas e você precisa estar atuando em todas as etapas. Então hoje a usinagem ela se torna assim uma forma mais holística de análise. Então não é simplesmente a gente abordar usinagem como ferramenta cortando material, máquina ferramenta,
de altíssima performance, assim como as que vocês representam e trabalham aqui no nosso mercado, não adianta você ter o melhor equipamento, a melhor ferramenta e você não ter uma extração ou uma aplicação daquilo da melhor forma. Então você precisa tirar o melhor da sua máquina, você precisa tirar o melhor daquela ferramenta, você precisa ter o melhor processo de usinagem, mas no final das contas a gente está fazendo o cavaco. Mas até chegar no momento do cavaco, a gente tem um universo de etapas ali. Desenhos, CAD, CAM, programação, tem uma série de fatores, né? E sobre a coleta de dados, né, que a gente estava conversando, na Sandvik nós temos um software chamado Machine Insights. Esse software ele é conectado direto no equipamento, direto no CNC da máquina, no CLP ou em alguma outra... Ele conversa com todos os CNCs? Conversa com todos os CNCs. Uhum. Não necessariamente uma máquina de última geração, ela pode ser adaptada, também esse software pode ser instalado em outras máquinas já existentes no nosso mercado de alguns anos, né? Desde que a gente consiga coletar essas informações, a gente consegue extrair os dados, né? E a nível de detalhe. Não é simplesmente um apontamento de produção. Hoje, a maioria das empresas, elas têm alguns sistemas de gestão, de apontamento de produção, mas quem garante que aquela apontamento está sendo feito da melhor forma, da forma correta? Se realmente todos os apontamentos estão sendo feitos. Então, é uma falha que a gente tem, que nós somos seres humanos. Então, o ser humano, nós não somos perfeitos, né? E a gente tem que ter o apoio da tecnologia para minimizar esse gap, para minimizar esse valor. Então, dentro de uma cadeia de visão holística, a gente fala que a gente tem que ter algumas etapas que a gente precisa realmente enxergar como uma trilha, para a gente poder ter uma melhor performance. E isso que eu ia te perguntar, quais seriam essas etapas que o empresário, certo, o dono da ferramentaria, da usinagem precisa prestar atenção? Sim, então, nós temos que ter uma mente aberta para a gente poder conectar com parceiros de sucesso, para a gente explorar os dados coletados a nosso favor, para a gente ter toda uma jornada de trabalho que seja realmente conectada com o resultado. E no início nós falamos sobre lucratividade, né? Então, a lucratividade, não tem empresário, Ricardo, que não gosta da palavra lucro. Pode ser que eu esteja enganado aqui, mas eu não acho que tem algum empresário aí do outro lado aí que está ouvindo e não gosta de lucro. Perfeito. Correto? Tem que ter lucro, né? Senão, tem que ter lucro. Senão não faz, senão tem que ser uma operação não dá saudável. Negócio. Essa é uma da visão holística também. A gente tem que ter um negócio que seja saudável. E eu vejo um mito hoje em dia nas empresas, né? Onde o empresário que não tem a decisão baseada em dados, não tem mecanismos de coletar dados e não tem a gestão com base em dados, tropeçando em algumas coisas, como, por exemplo, eu preciso economizar. E talvez a economia para ele é pagar mais barato na máquina, na ferramenta, no insumo, enfim. E eu costumo até brincar assim, né? Não existe nada mais caro do que uma ferramenta barata. Por quê? Se você simplesmente faz uma aquisição, uma compra, sem todo esse apoio logístico, sem todo esse apoio de aplicação, sem todo esse apoio de engenharia, de desenvolvimento, de parte técnica e de gestão de dados, você está sendo mais do mesmo ou você não está conseguindo enxergar o real potencial que aquilo pode trazer. Legal. Então, assim, com as ferramentas que a Sandvik ela oferece, vocês conseguem orientar. Então você tem lá um cara que ele está usando uma máquina mais barata, a ferramenta mais barata, e aí a empresa dele ainda não está dando lucro, né? Vamos dizer assim. Então aí, qual seria a história? Vocês vão lá, vocês podem mostrar para ele, vocês conseguem demonstrar com o software da Sandvik, com as ferramentas que vocês oferecem, que às vezes ele gastando um pouquinho mais, ele vai melhorar a produtividade dele, com essa gestão, né, de dados, ele vai melhorar a produtividade dele e vai melhorar o lucro. No final, é mais ou menos isso. Exatamente. Vou falar um pouco de números aqui para a gente ilustrar um pouco assim, né? É muito comum, quando a gente vai fazer um trabalho técnico em um cliente, onde a gente consegue extrair um incremento de produtividade ali, uma melhora de performance, na casa de 30%. 30% é bastante. Exatamente. O que é 30%? Cara, é uma semana a mais de produção no mês. São 52 semanas no ano, nós vamos ter
cada mês com uma semana a mais de produção. Quantas semanas a mais no ano nós vamos ter de produção com incremento de 30%? E 30% não é nenhum absurdo. Não é simplesmente a gente atuar em um ponto focal. É uma visão realmente holística de toda uma cadeia de produção, de toda uma jornada. Eu acho que deu para o pessoal captar a mensagem, porque o mais importante, assim, aqui a gente não vai conseguir mostrar tudo o que eles têm que ver. Mas acho que eles conseguiram, acho que dá para entender o que é a trilha. E eu acho que as empresas que estiverem interessadas podem entrar em contato com vocês e aí ter uma conversa mais profunda a respeito de todas essas soluções tecnológicas que a Inove Ferramentas, junto com a Sandvik, consegue oferecer. Exato. Eu acho que é isso, né? É isso aí, Ricardo. Não, beleza. Independente da região, né? Eu sei que nós estamos falando para o Brasil todo ou até para fora, né? Nós somos um distribuidor regionalizado, como o Ricardo comentou no início, mas independente da região, você tem interesse nesse assunto, você quer saber mais sobre o que a gente conversou aqui, pode entrar em contato com a Inove Ferramentas. Nós iremos redirecionar a sua demanda para os outros distribuidores que a Sandvik atua no mercado, ou para a própria Sandvik também. Nós somos distribuidores da Sandvik, a Inove está fazendo 10 anos de distribuição junto à Sandvik, né? Nós fomos convidados pela Sandvik em 2014 para ingressar no grupo de distribuidores, mas eu já atuo junto à Sandvik desde 99, 2000, então assim, 25 anos pelo menos nessa região aqui. Tá ótimo. Então pode contar conosco aí. Isso aí, o telefone está aparecendo aí em algum lugar, né? Fica tranquilo, vai aparecer tudo aí embaixo da tela aí. E é isso aí, bom, queria agradecer aí a participação. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Infometal e nos vemos semana que vem. Valeu, até lá!